A sessão plenária mista desta terça-feira contou com o retorno de 2 deputados estaduais recém-recuperados da Covid-19. Os parlamentares deram depoimentos deste enfrentamento. Essa doença é muito séria, é muito séria. Durante os 21 dias que eu passei no hospital, eu vi jovens indo para o UTI, como vi idosos de perto de 90 anos passar 5, 6 dias no hospital e terem alta sem ter absolutamente nada. Então, vocês se cuidem, isso é sério, e em qualquer sintoma, meus amigos de Alagoas, procurem posto de saúde, posto médico, mas não deixem de ter diagnóstico precoce. Eu contraí o vírus há aproximadamente 45 dias atrás e quase que de 10 em 10 dias monitorei os resultados para ter o cuidado de, ao sair à rua, sair da porta de casa para fora, não correr o risco de poder contaminar ninguém. E, segundo especialistas, o vírus ficaria incubado em torno de 15 a 20 dias e, no meu caso, ele durou quase 40. Né? A quinta-feira passada, recebi o resultado que, finalmente, o meu IgM, que é o anticorpo, que é exatamente o anticorpo que combate o vírus ativo. O IgM é o vírus ativo, ele aparece na hora ainda quando o vírus ainda está em atividade. E ele zerou exatamente na quinta-feira, onde completou quase 40 dias desde o primeiro sintoma. Vários deputados celebraram a recuperação dos pares e lamentaram mais de 620 óbitos causados pela doença em Alagoas. Entre eles, o do ex-diretor-presidente da Casal, Francisco Beltrão. O cara humilde, íntegro, que às vezes está ali presente e às vezes a gente não consegue, de tão discreto que ele é, perceber a sua presença, mas que o tamanho da sua gestão nos lugares onde passou teve vários resultados positivos. A exemplo do antepenúltimo, na Casal, e agora tinha recém assumido o SAAI de Penedo, onde estava estruturando aquela instituição, e a gente só tem a agradecer pela presença da vida do Chiquinho em nossas vidas. Chiquinho, que eu também gozava de sua amizade, e em determinado momento trabalhamos juntos na limpeza daquela barragem de Carangueja lá em Quebrangulo, que atende inclusive Palmeira dos Índios. Então eu vi a força de vontade, o interesse pessoal em fazer um bem público. Cara, além de competente, cara do coração muito bom, e onde passou, deixou sua marca, não só pela sua competência, mas pela pessoa que é, cara que sempre procura ajudar as pessoas e vai fazer muita falta para todos nós. Ainda sobre a pandemia do novo coronavírus, o deputado Galba Novaes questionou o pedido da Prefeitura de Maceió de declaração de calamidade pública. Maceió é uma cidade que tem 27% de PSF. E por que Maceió não tem um hospital? Quanto não aliviaria a situação do Estado, deixaria de ter essa sobrecarga que está existindo a nível estadual se o município estivesse ajudando. A Assembleia precisa atestar o estado de calamidade, ou todos aqui são conhecedores da situação das prefeituras, da situação que as prefeituras entraram, que estão fazendo das tripas coração para colocar as finanças em dia. E se a Assembleia não aprovar o estado de calamidade, pode ser que o prefeito gaste mais com folha salarial, por exemplo, do que a lei de responsabilidade fiscal permite. O deputado Cabo Bebeto cobrou um uso mais amplo da cloroquina na rede pública e declarou que irá investigar mais a fundo a fraude na compra de respiradores feita pelo consórcio do Nordeste. Desde o começo a gente critica o consórcio. O Nordeste é cheio de problemas históricos.
Só se fazia se reunir para criticar o governo federal. Chegou a pandemia, cara, eita, agora os olhos brilharam, né? Vamos fazer coisa boa, vamos comprar respirador. Não vai enganar mais, não. Não vai, pode ter a maioria. Toda a Assembleia, os governadores do Estado, do Nordeste, tem a maioria esmagadora. Mas a maioria não é 100% não. A maioria não é todo mundo não. Vai ter 10 em Alagoas, 5 no Ceará. Vai ter gente para falar e para mostrar. E vai mostrar. Aí o governo de Alagoas fala em transparência. Transparência é lório, deputado Davi Maia. E a gente vai descobrir e vai ser responsabilizado. Não existe transparência alguma. Esse consórcio, deputada Jó Pereira, não tem um portal da transparência simples. Não tem um mísero site, senhor presidente. Esse consórcio a gente não conseguiu saber quem presta serviço a ele. Mas conseguiu saber, senhor presidente, que Alagoas pagou R$840 mil para se associar. Eu disse que é o nosso torcedor mais caro do mundo. O pobre estado de Sergipe, do Maranhão, pagou 1.100.000. O estado de Sergipe pagou 750 mil. Então ele é um consórcio milionário que fica no puxadinho do gabinete do governador da Bahia. O Democrata informou que foi instalada a primeira comissão parlamentar interestadual do Brasil. Não só é a Assembleia de Alagoas que está incomodada, não. Todas as assembleias do Nordeste estão sim incomodadas com essa realidade. E aí, rapidamente, ainda na quinta-feira, senhor presidente, começamos a contactar vários deputados do Nordeste. E por incrível que pareça, deputado Paulo Dantas, na sexta, nós já tínhamos um grupo com as 9 assembleias do Nordeste. Do Piauí à Bahia, todos os estados representados. Deputados que não concordam, senhor presidente, com a maneira como esse consórcio é tratado, ou como o dinheiro público é tratado por esse consórcio. Ontem tivemos a nossa primeira reunião para a instalação da primeira comissão parlamentar interestadual, a CPI, de acompanhamento e fiscalização do consórcio. É a primeira no Brasil. Pela primeira vez, deputados de assembleias diferentes se reúnem para investigar alguma ação. Queremos sim que seja apurado e que os recursos sejam devolvidos. Nós não poderíamos, naquele momento, o governo do Estado de Alagoas não poderia, naquele momento, em que isso se organizou através do consórcio, ficar omisso, porque seria um dos temas também de críticas que Alagoas não se habilitou para a compra dos respiradores. Naquele momento, naquele instante, era necessário se tomar qualquer atitude para que os respiradores viessem, porque estávamos sem respirador no mercado, estávamos com a pandemia em plena expansão, como estamos ainda hoje, e o governo do Estado, de lá para cá, tudo o que é possível fazer, ele tem feito para enfrentar esta pandemia. A sessão tratou ainda do socorro aos trabalhadores. Vários deputados se manifestaram para pedir o retorno dos transportadores intermunicipais no decreto estadual desta quarta-feira e a aprovação de ajuda financeira para a classe. Algumas cidades polo, eu vou dar o exemplo de Viçosa, tem as instituições financeiras e o comércio mais elevado. E as cidades vizinhas, Cajueiro, Pindoba, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, não dispõe desse serviço. Então o pessoal vai, através de transporte alternativo, até a cidade para fazer essas atividades essenciais. E nesse momento não tem esse recurso. Então quem tem condições próprias, pega o seu carro e vai, ou sua moto e vai. E quem não tem, fica impedido. Subscrevo esse pedido de apelo, se o novo deputado formalizar, estarei junto contigo para que a gente possa ter o retorno imediato dessa atividade, que é muito importante, principalmente para o interior do Estado. Eu já falei dessa tribuna inúmeras vezes. Não pode, não se tem condições de continuar com esses transportes parados. Esses homens vivem disso. Fazem a própria feira e cumprem com as suas obrigações, inclusive com as prestações desses veículos, trabalhando. Critérios de segurança sejam adotados, mas liberem esse povo. Pode continuar desse jeito. Eu aproveito para fazer o pedido
já que são 2 deputados que participam, assim como eu, da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que a gente dê celeridade a um projeto de lei de minha autoria, que foi protocolado nessa casa no dia 2 de abril. Como vocês podem ver, a gente já tem um período de tempo muito grande e esse projeto ainda se encontra na CCJ, na primeira fase do andamento de um processo legislativo. Então, ao mesmo tempo que eu me uno a eles, ao pedido que o governador olhe para essa categoria do transporte intermunicipal com um olhar mais atencioso, com um olhar que entenda a realidade desses trabalhadores, desses homens e mulheres que querem colocar comida na mesa das suas famílias, eu faço esse pedido, aproveitando que eles participam da CCJ e a gente não conseguiu andar com esse projeto ainda na casa.